Certo, fazendo direito. Diniz, boa noite. Queria que você falasse primeiro a respeito do trabalho defensivo que você tem feito no Corinthians, 7 jogos agora sem sofrer gols, como está sendo esse trabalho, e também queria que você falasse a respeito da conversa com o Rodrigo Galo, porque ele parece um outro jogador desde que você chegou. Realmente, boa noite. Bom te ter, Brasil. Eu acho que eu já falei isso outras vezes. O trabalho defensivo começa com o Braga e o Yuri. Às vezes está começando e terminando com os dois. E isso está fazendo com que o time jogue de uma maneira segura, não tira a verdade de ninguém. Isso facilita para que o Galo fique mais conectado com o time. E eu acho que isso faz parte do momento que ele está vivendo. É um jogador especial, um talento diferente, um jogador que é garantia, que é a camisa 10, como tem poucos hoje no futebol mundial. E é um prazer muito grande de poder contar nele e contribuir de alguma forma para que ele continue brilhando. Iris, boa noite. Aqui, ó, o Vitor Carvalho do GR. Aproveitando esse gancho da parte defensiva, eu queria que você falasse especificamente do Gustavo Henrique, que chegou a sua terceira participação direta na Libertadores, vem fazendo gols, é importante. Quando você chegou, ele vinha sendo o capitão do time, né, com a abraçadeira, você lembra que você falava muito essa conversa com ele também, e hoje o capitão com a abraçadeira, pelo menos, é o Rodrigo Galo. Que você falasse um pouco desses jogadores especificamente aí com a abraçadeira, esses dois. Obrigado. O Gustavo Henrique também é outro que é um prazer trabalhar com ele. É um jogador de nível muito alto. Com um pouco mais de tempo, se tivesse vindo antes do brasileiro, eu teria a chance de jogar a próxima Copa do Mundo. Tem feito assim, partidas comigo, já não jogando bem, mas especificamente no período que eu estou aqui, está sendo fundamental na parte defensiva, ofensiva e acho que principalmente na parte da liderança. Uma liderança nada, é um jogador que tem um nível de inteligência muito diferente também, bem acima da média. E ele sofre todas as frentes do Corinthians. Muito bom também contar com um jogador dessa qualidade e dessa integridade de caráter. Diniz, boa noite, Luiz Fabiano da Bandeirantes. Mais uma abordagem individual sobre o jogador. O Breno Midon, ele começa o jogo já aberto pelo lado direito, termina como volante, alinhado até o período que esteve em campo, é claro. Em dado momento chega a jogar como camisa 10. O seu antecessor do cara, o Dorival Júnior, numa das primeiras coletivas dele, ele fala: para mim, o Breno Midon é meia. Para Fernando Diniz, qual que é a posição do Breno Midon? Onde vocês têm rendendo mais? Não, hoje ele é no... Eu acho que ele joga em todo lugar do campo. Como ele está jogando comigo. É uma característica um pouco parecida com a do Gabriel Sara. Ele pode jogar, quando ele joga dentro, ele joga de ponta. Ele não fica aberto quase, só sente o adversário, às vezes baixa muito as linhas de marcação, ele fica um pouco mais aberto. Mas ele joga flutuando, não muda muito o que ele faz com a bola, a posição que ele está no campo. Muda mais o aspecto defensivo, se ele vai marcar mais por dentro, se ele vai fechar a linha de fundo, se ele vai subir a marcação dos dois jogadores da frente. E ele é capaz de executar muitas funções no campo. E também tem um entendimento muito fácil de futebol. É um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, na minha opinião, praticamente o Breno. Diniz, aqui no meio também, lá no Belo, área financeira. Nos últimos anos o Corinthians foi um time muito inconstante, assim, fazia jogos muito bons, seguidos de jogos ruins, ou 2, 3 jogos bons, um jogo ruim. E com você o Corinthians está mantendo uma estabilidade, tem muita raça, muita vontade contra o Vasco da Gama, por exemplo, e hoje a gente viu um time muito encorvado contra o Penharol pela Libertadores, por campeonatos diferentes. Queria saber qual o segredo para manter essa estabilidade. Agora no domingo vai ser campeonato brasileiro de novo, são várias competições diferentes, e você manter essa vontade para os jogadores do Corinthians continuarem jogando com a mesma vontade, com a mesma raça, e que não aconteceu no passado. Eu acho que jogar com raça e vontade é quase que uma obrigação, num ato de humildade, num ato de inteligência. E a gente tem um espelho muito claro no Corinthians, que é a torcida, que joga o tempo todo com o time com raça, luta o tempo todo pelo time. Eu acho que o time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte, e isso eu acho que é essa maior arma.
se conectar cada vez mais com o torcedor, o torcedor sabe que não vai faltar vontade, que não vai faltar mil. E é uma coisa que eu mais precobrizo na minha carreira inteira, é que jamais falte vontade, pode faltar tudo. E esse time é um time que está mostrando muita vontade. Depois a parte técnica e a parte tática, a gente consegue ajustar. A gente não consegue nunca ajustar a falta de vontade. A falta de vontade é uma coisa que mata, o meu trabalho pelo menos ele morre, não tem falta de vontade. E os jogadores estão cada vez mais conscientes disso. E a marcação é uma das armas que a gente tem, mostrar que a gente tem vontade. Ser solidário, marcar e procurar ter coragem e ter alegria no que a bola tira do nosso sucesso. Que Diniz, a Maioris Grandes da Energia 97, me permita também fazer uma questão de um destaque individual do Ranieri, porque você utiliza ele de lateral direito, você utiliza ele na posição dele de primeiro volante, se você precisar em outra posição, ele também rende. Parece um ponto de equilíbrio que tem o time do Corinthians com o Ranieri. Até em jogador que você gosta, na saída de bola, dá um pouco mais de qualidade. Qual a importância de ter esse jogador no elenco, com esse refino na troca de passes, e quando você vai poder utilizar o Memphis Depay? Vai ganhar minutos no jogo contra o Santa Fé, volta no jogo contra o time do São Paulo, quando é a projeção para a volta do Memphis? Eu não vou falar de projeção, vou falar que ele está cada vez melhor. Eu acho que o Mendes sempre está fazendo da maneira dele, que você tem que ter cuidado, tem que ter prudência. Ele tem que voltar agora de uma maneira bem consistente, permanecer no campo, e ele está se dedicando todos os dias aos treinos do casamento. É toda hora participando, hoje ele é no vestiário, é uma liderança extremamente importante para nós. E a gente tem que voltar com saúde física e também bem preparado para aguentar a demanda dos jogos. Em relação ao Ranieri, é um jogador, já falei na entrevista também, muito identificado no time do Corinthians. Um cara que não se nega a fazer nada, que joga em mais de uma posição também. Na realidade, ele é um zagueiro de origem. O Ranieri, quando eu enfrentei ele as primeiras vezes, ele era forte zagueiro. Aqui no Corinthians ele também jogou de zagueiro, ele jogou de volante, principalmente quando ele veio do Cuiabá, o Antônio Oliveira, antes de estar livre, ele jogava de volante. Então ele está se adapta muito rapidamente. E ele é um jogador que, embora tenha uma pergunta da técnica dele, a qualidade técnica do Ranieri sempre foi um pouco ressaltada. Ele é um jogador que tem boa técnica. É um jogador que tem bom passe, tem bom na longa, tem bom cabeceio, tem boa recepção. Só que ele é um jogador de origem de zagueiro. Às vezes o 5 ele pega de costa, é uma coisa que não é muito uma coisa que ele teve o hábito a vida inteira de jogar. Quando ele está dentro do jogo, ele é um jogador que dificilmente erra passe, pelo menos comigo, assim, ele joga cada vez melhor, tem o grau de confiança dele tem aumentado cada vez mais, e tem outro também que é muito bom, ele é mesmo jogando tão bem como ele está jogando. Diniz, aqui na sua reta, aqui na sua frente. Boa noite, Rafael Jacobut, do Portal Timão. Sobre o Garra ainda, no passado, o Garro sofreu, ele tem um problema crônico no joelho, né? Sofreu infiltrações, fez um procedimento de fisioterapia fora do país e contido que havendo uma sequência, e são 4 jogos na sua gestão, atuando praticamente 90 minutos. Que tipo de preparação ele vem fazendo na parte física, cuidando do seu problema crônico, para ter uma sequência e desenvolver um bom futebol no seu trabalho, Diniz? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar uma coisa que eu falei, acho que 2 ou 3 jogos atrás, de uma maneira espontânea, que o jogador é só músculo e osso. O Galo, todo mundo sabe que ele teve um problema pessoal tempo atrás, e isso ninguém é de ferro. Todas essas coisas têm que ter premissa no jogador. O jogador antes de jogador é uma pessoa. Eu acho que uma das coisas que talvez esteja colaborando é que eu tive uma aproximação muito fácil com o Galo. De procurar entender como é que ele funciona, como é que ele vive, da origem, como é que ele nasceu na Argentina, o que ele gosta de fazer, como ele gosta de jogar. E o jogador, quando ele é tratado de uma maneira um pouco mais próxima, a tendência é que ele fique mais solto e mais feliz. E ele é um cara que tem um talento raro, ele é uma raridade. Futebol, não do futebol brasileiro, do futebol argentino e do futebol mundial. Um jogador que enxerga muito fácil o jogo, tem uma técnica muito refinada. E é um jogador também que tem um senso de coletividade alto. Um jogador que sabe jogar de maneira gregária. E
Se às vezes não jogava, não era muito por conta da personalidade dele. A personalidade dele é uma personalidade que gosta da coletividade. É uma questão de. Eu acho que nesse momento a gente está sem ter essa chance nele, cada vez mais, de ele poder jogar perto dos jogadores, tanto no momento que a gente está com a bola, quanto que a gente vai ser a bola. Aqui no fundo, Guilherme Parabelo da Rádio CBN. Eu queria te ouvir um pouco sobre o jogo, porque o Corinthians no primeiro tempo, assim, que poderia ter feito 2, 3, poderia ter feito até mais gols. Uma segunda etapa parece que o time não conseguiu ter a mesma intensidade, mas queria te ouvir sobre as escolhas que você teve antes do jogo, como que elas foram aplicadas durante a partida, o que você acha que poderia ter melhorado, enfim, te ouvir sobre a tua análise do jogo. Eu acho que o primeiro tempo foi muito bom, foi o melhor primeiro tempo desde que eu estou aqui. Em termos de intensidade, de ataque, de ação posteira, de marcação. Marcação, fizemos os jogos também tão bons quanto. E o segundo tempo, na realidade, é uma coisa. Existe uma acomodação que a gente sempre tem que lutar contra. A gente quer até acelerar mais o jogo. Você fala assim, que você teria para fazer a partida, teria. Você não tem, acho que a gente deveria ter acelerado mais, buscando mais o gol adversário, circular com mais velocidade a bola. Mas talvez os jogadores, de uma maneira meio inconsciente, a gente tem jogo daqui 2 dias de novo, e depois de 2 dias tem viagem e jogo não estúdio. Então talvez os jogadores, na inconsciência, acabar diminuindo um pouco o ritmo. Que controlar o jogo também era uma coisa que valia a pena no jogo. Mas mesmo controlando, eu achei que a gente podia, em determinados momentos, acelerar para buscar o terceiro e quarto gols. Diz que a sua direita, Lucas Boatti da Rádio Bandeiras FM. Queria te ouvir sobre uma parte posicional, né? Até vi você dando orientações muitas vezes para o Bidu, sair da linha lateral e ir mais por dentro. E o Linga ficava um pouco mais próximo da linha lateral, quase como meio, às vezes próximo do Iro Alberto e até do Rodrigo Galo. Queria te ouvir sobre essa arma de empurrar os laterais um pouco para dentro, às vezes com o Ranieri numa linha de 3. Como é que você pensa usar os laterais para além dessa profundidade de fundo? Também por dentro, eu acho que uma arma que funcionou bastante hoje. Eu acho que os dois laterais que a gente tem, o Corinthians é muito bem servido, uma dupla de laterais que poucos times têm no show brasileiro. Na minha opinião, também são 2 jogadores que poderiam pleitear a lista de seleção brasileira, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho. E é uma alternativa, eles jogarem por dentro, porque eles têm condição técnica e disposição física para fazer. Então hoje no jogo, em alguns momentos pediram, eu acho que facilitou quando o Bidu entrou um pouco nas costas dos volantes, tá? Confundiu um pouco a marcação. E a gente tem treinado isso aos poucos, na parte tática a gente vai incrementando e criando novas situações de ataque para a gente facilitar para os jogadores no momento do jogo. Eu acho que no jogo de hoje a gente conseguiu ter um repertório bem interessante, principalmente no primeiro tempo. Diniz, você respondeu a sua alegria enorme quando foi apresentado aqui. E nos seus melhores sonhos, fala a verdade, você imaginava algum início desse? Né? Sem sofrer gols, alguém falasse, olha, você não vai sofrer gols nos 7 primeiros jogos. Queria que você falasse dessa lua de mel com a torcida. Você sonha que dure até quando? Hoje a gente ouviu o Olé, coisa que a gente não ouvia há muito tempo aqui. E como é que está sendo essa sua lua de mel, assim, essa relação? Será que você foi feito para Fiel? A Fiel foi feita para você, será? Eu acredito que sim. Eu acho que eu e a torcida, de uma certa maneira, daquilo que eu sou como ser humano, então como treinador, eu acho que tem uma identificação muito clara de ser isso. Muita gente fala, nossa, tem a cara do Corinthians, que é como se fosse legal. De fato, está sendo. Não vou falar como se está sendo surpreendente. Está sendo maravilhoso, fantástico, está sendo algo inebriante. Para mim, eu me sinto muito pleno aqui, muito feliz. Desde que foi anunciado, mas que de fato além da uma preparação constante, tem sempre está se preparando, vocês sabem, né? Porque uma coisa é algo muito gigantesco. E para mim, eu sei da responsabilidade, eu sei do tamanho e eu me sinto muito feliz aqui, muito feliz. Eu tenho uma alegria e uma espontaneidade muito grande. Eu acho que é uma coisa que você pode ser que tem muito a ver, sabe? E eu acho também que eu peguei um grupo de jogadores que tem muito a ver com aquilo que eu penso. A diretoria da mesma forma, Marcelo está aqui na minha frente, a gente
Já teve aí 5 anos meio que namorando uma hora para poder trabalhar junto. E a gente hoje está trabalhando junto, que é um grande prazer. É um trabalho de muitas mãos. Ele não tem a mínima pretensão de fazer nada sozinho, não gosta de fazer as coisas sozinho. Eu gosto de ter muita ajuda e no Corinthians é mais um lugar que eu tenho muita ajuda. Tem muita gente boa. Pessoal do departamento médico é ótimo, pessoal da performance é ótimo. Eu trouxe bons auxiliares comigo, pessoas da minha cidade da confiança, de muita competência. Então a gente está somando muitas forças. Existe uma comunidade dentro do Corinthians, dentro do CT ali em Tramuros, que ela é muito competente. Existe uma facilidade de comunicação com o pessoal da cozinha, com seguranças. Uma coisa que tem muita cara do Corinthians. E nesse time tem muita minha cara também. Em todo lugar que eu trabalhei, se você perguntar, eu gosto. As pessoas participem, se sintam parte daquilo que está acontecendo, não interessa a função. Interessa a gente ser gente, a gente ser tratado como gente, a gente gostar de estar ali. Às vezes é um bom dia, uma boa tarde, um sorriso de uma cozinheira ou de uma pessoa que faz parte da limpeza, que faz muita diferença. E eu acho que os jogadores também gostam desse ambiente. Eu acho que essa soma de coisas, nós acho que do Corinthians fica cada vez mais forte e se conectar cada vez mais com a torcida, que todo mundo sabe o grande patrimônio do Corinthians é a sua torcida. Diniz, boa noite, Juliana Fernanda da Rádio Crack Neto. Você tem um retrospecto muito favorável na Libertadores e o Corinthians enfrentou dificuldades disputando a competição nos últimos anos. Eu queria saber de você, assim, além do aspecto tático, o que você acha que conseguiu contribuir para a equipe para esse início tão tranquilo na Libertadores até então? Obrigada. Eu acho uma coisa que eu achei tranquilo. Eu achei muito trabalho envolvido e muita dedicação. Os jogadores, eles estão se entregando e se empenhando ao máximo. É um time que não tem, por exemplo, a gente vai jogar em Mirassol, fez uma logística que podia dar um ruído, talvez os outros clubes dessem ali. A gente vai se apresentar, hoje a gente vai se chegar em casa às 2, 3 horas da manhã, a gente treina, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado a gente se apresenta, treina e vai para Mirassol. Depois eles vão voltar para cá só na quinta-feira. A gente vai voltar para Mirassol, vai voltar e eu achei melhor, junto com todo mundo, a gente dormir no CT. Deixei para casa para depois voltar e entrar. E não ter nenhuma argumentação. Mas é isso que a gente tem que fazer. Isso é o melhor para nós, é o melhor para todo mundo. Então é um tipo de compromisso que eles têm feito com que as coisas tenham dado bem, não só na Libertadores, como no Campeonato Brasileiro também. Diniz, aqui, boa noite, Gabriel Braga, da Central do Timão. Um ponto que eu queria tocar com você é sobre o Yuri Alberto. Foram 7 jogos do jogador como no seu comando, apenas um gol marcado, ele participou do lance do gol do Lingard hoje, mas são números abaixo dos últimos 7 jogos dele. Como que você faz para trabalhar o jogador nesse momento e se você acha que naturalmente os gols vão voltar a sair do camisa 9? Ainda bem que você fez essa pergunta, a sorte de fazer isso. O Yuri é um dos jogadores que eu tinha muita gana de trabalhar junto. Porque ele representa muita coisa que eu penso no futebol e da vida. E eu, sem conhecê-lo, eu já sabia o que eu ia encontrar no dia eu fosse trabalhar com ele. E é exatamente aquilo que eu imaginava. Esse é uma pessoa diferente. Ele é um cara que, não fez gols e a gente está ganhando jogos, que é o mais importante, mesmo ele ser fazer gol, e uma das coisas mais importantes é porque ele está no time. Porque ele é um exemplo tudo aquilo que eu quero que os jogadores façam. Ele não desiste, ele trabalha, ele é solidário, ele é corajoso. São qualidades humanas que fazem dele, para mim, um jogador muito especial. E uma pessoa muito especial. É uma honra para mim trabalhar com o Roberto. Em momentos que ele teve aquilo de questionamento, eu até mandei mensagem uma vez do Marcelo Garpes, que é meu amigo, do Júlio, só já se fala para esse cara que com ele sempre torcendo para que aconteçam as melhores coisas. Porque esse é um jogador que merece muitas coisas. E aqui no Corinthians ele já ajudou a conquistar muitas coisas. Ele foi importante, que ele merece, ele tem muito merecimento. Para mim é muito bom trabalhar com esse cara, muito mesmo. Isso, acho que é um conceito geral que o Corinthians assumiu na partida de hoje, um jogo tranquilo em relação a outros jogos do Corinthians, mas ainda assim o setor dele foi olhar para o banco de reservas, você estava pilhadaço, você estava
gritando, gesticulando. Há uma novidade em relação a você e outros trabalhos, mas queria que você explicasse, né, o porquê, mesmo com o jogo basicamente controlado, mesmo com o time cedendo poucas oportunidades e criando muito mais oportunidades, você ali estava daquela forma, e o quanto isso contribui, não só no jogo de hoje, mas contribui em relação ao seu trabalho, a construção do seu trabalho em relação ao Corinthians. Eu sou um cara exigente mesmo, não. Eu gosto de dispensar talento e tempo de vida. Eu acho que naquele segundo tempo a gente podia ter acelerado um pouco mais do jogo, mas tá ok. Tá? Mas é o meu jeito, assim, e os jogadores, eu consigo ajudar os jogadores dessa forma. Eu fiz a minha vida hoje de futebol por essa inquietude, essa vontade de extrair o máximo dos jogadores. Esse caminho a gente vai aprendendo, vai errando, acertando, mas é um desejo muito grande, de fato, de fazer o melhor o tempo todo. Assim como a torcida. Obrigado, Diniz. Boa noite. Vai, Corinthians.